Iremos conversar sobre esse assunto tão importante com relação às questões que envolvem hoje, principalmente a sociedade e, consequentemente, a família também, sobre a defesa da vida, a importância de defendermos a vida, seja ela de que forma for. Então, esse assunto será abordado hoje pelo nosso companheiro Antônio Carlos Vilela, que logo mais a gente fará a apresentação, e a nossa roda de conversa vai ser trabalhada por um tempo em que o Antônio vai fazer as suas colocações, e depois responderemos as questões via chat. Todas elas que forem feitas, as colocações, as necessidades, podem ser colocadas ali, que as nossas companheiras irão anotar, e no final nós conversaremos. A apresentação, então, da nossa equipe, a Eugéria Miranda, que é coordenadora da URI Norte, Metropolitana Norte, e a Sônia Merlin, que é coordenadora da Metropolitana Leste. Muito obrigada a todos que estão presentes nessa tarde conosco. E aí agora apresentaremos, então, o nosso companheiro. Antônio Carlos Vilela é natural de Minas Gerais, professor por formação, voluntário do CVV, coordenador da Comissão de Comunicação do CVV de Curitiba, porta-voz e palestrante do CVV. É voluntário há 15 anos do Serviço de Atendimento Espiritual do Hospital Bom Retiro, da Federação Espírita do Paraná. Frequentador e trabalhador do Centro Espírita Delfonso Correia desde 1993, nas áreas de passe, coordenação e grupos de estudo, e evangelização de infância e juventude. Então, iniciaremos agora a roda de conversa da campanha em defesa da vida, e a fala é contigo, Antônio. Muito obrigada e bom trabalho. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Marli, a equipe da família, da Federação Espírita do Paraná. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Eugéria. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Conversaremos um pouco sobre valorização da vida, já que pertencemos a uma instituição, estamos servindo a uma instituição, Centro de Valorização da Vida. E falaremos sobre a vida, mas, por consequência e por uma necessidade, falaremos também sobre a prevenção do suicídio. O CVV trabalha com apoio emocional e, por consequência, está na sua missão a prevenção do suicídio. O CVV foi criado na cidade de São Paulo em 1962 por 14 jovens espíritas. E o trabalho, já naquele tempo, nós faremos 60 anos em 2022, no ano que vem, já naquele tempo existia essa questão, essa problemática do adoecimento emocional. Então nós falaremos aqui ações que podem ser feitas dentro da família, ações que nós podemos fazer nas nossas relações profissionais, nas nossas relações com as pessoas com as quais nós convivemos. E nós trazemos alguns dados importantes, e nós focaremos no dado, na informação, que mais nos agrada, porque ela é positiva. A questão do suicídio é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a segunda maior causa de morte no mundo entre pessoas de 15 a 29 anos. Mas nós trazemos também, pela Organização Mundial de Saúde, uma informação bastante importante. A maioria dos casos podem ser evitadas com algumas ações. E é sobre essas ações que nós falaremos, que nós vamos fazer reflexões agora à tarde. Que ações eu posso tomar enquanto indivíduo, dentro das minhas relações, comigo mesmo e com as pessoas com as quais eu convivo, com os meus familiares, com as pessoas com quem eu trabalho. E nós vamos aqui, vou agradecer ao Evanilson pelo apoio que nos coloca aqui. Nós vamos usar algumas imagens apenas como roteiro, e podemos trocar, Evanilson, essa imagem aqui para nossa informação. Então aqui eu quero, de coração, em nome do Centro de Valorização da Vida, do CVV Curitiba, agradecer a coordenação da família, na pessoa da Marli, agradecer a Federação Espírita do Paraná por esse acolhimento. O CVV ele vem a público
buscar duas funções. A primeira, de divulgação do trabalho, da atividade. Nós estamos em mais de 160 cidades no Brasil, mais de 4.000 voluntários em todo o Brasil. Mas como é uma demanda bastante grande, nós temos duas finalidades nesta conversa pública externa ao CVV. A primeira é divulgar o trabalho como um pronto-socorro espiritual, um pronto-socorro emocional, perdão. Pronto-socorro apenas do ponto de vista de estar 24 horas, nós trabalhamos 24 horas em torno de 160 cidades em todo o Brasil, todas as capitais, mas nós viemos a público com a finalidade também de captar novos voluntários, já que existe uma demanda maior do que a nossa capacidade de atendimento. Então nós viemos aqui propor reflexões a respeito da problemática dos adoecimentos emocionais e convidar as pessoas que, de qualquer região do Brasil, nós estamos aqui no Paraná, em Curitiba, há 40 anos, mas nós estamos, as Uniões Regionais Espíritas, nós temos o CVV em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, regiões onde nós estamos atingindo através dessa ação aqui da Federação Espírita do Paraná. E outras regiões do Brasil também. Estamos em todas as capitais e em várias cidades do interior. Então, a nossa finalidade, a quem agradecemos de coração, a Federação Espírita do Paraná, é divulgar o trabalho e sensibilizar pessoas que possam se sentir em condição de fazer esse trabalho. O curso do CVV ele é gratuito, pode ser feito remotamente. Ele dura, são 3 encontros numa semana e depois 9 encontros, 1 por semana. E a pessoa começa a fazer um estágio e pode estar apta. O curso ele é muito útil mesmo que eu não vá ser voluntário do CVV. Mesmo que eu perceba que neste momento não é o chamado, ou eu não me sinto disponível para tal. De qualquer maneira, ele é extremamente útil porque ele propõe um ouvir diferenciado. A finalidade, o foco do trabalho do CVV é um ouvir diferenciado. E nós, Evanilson, se você quiser mudar para o próximo slide, antes disso, se você puder colocar aquele vídeo institucional do CVV, aquele vídeo, o número 1 institucional, por favor. É um vídeo que nos traz uma reflexão breve sobre a importância deste momento em que as questões emocionais, no momento de afastamento social, de solidão, a importância de conhecermos um trabalho como o do CVV e que as casas espíritas também têm, que é o atendimento espiritual. Então, se você puder colocar, Evanilson, fique à vontade. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns, but I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Oh, I've come too far in this to raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. O CVV, neste momento, lançou, com a parceria com a Unicef, a Organização das Nações Unidas para a Infância, 6 vídeos, onde, como o CVV ele tem que manter sigilo de tudo o que nos é dito, a pessoa nos liga, às vezes, com questões emocionais, sempre de ordem muito pessoal e, às vezes, muito doloridas, e ela tem que ter a confiança e a certeza de tudo que nos
for dito será mantido em sigilo. Então, um dos pilares do trabalho do CVV, com o número gratuito 188, é o sigilo. Então, como nós não podemos falar sobre as problemáticas, que são conhecidas de todos nós, mas que individualmente é preciso manter o sigilo, nós usamos atores para falar na primeira pessoa destas questões. E fizemos 6 vídeos, e nós vamos usar 4 deles aqui na nossa fala, para provocar algumas reflexões. Algumas dessas reflexões vão ser tratadas nessa série que o Núcleo da Família da FEP está fazendo, por exemplo, depressão, o uso de drogas por jovens, e alguns desses temas vão ser trazidos mais adiante. Nós vamos, mas de qualquer maneira, vamos usar esses vídeos para que nós possamos fazer algumas reflexões nessa fala desta tarde. Evandro, se você puder colocar aquela imagem do PowerPoint, por favor. É só um roteirozinho para nós. Aqui nós temos uma pessoa num pier, onde vai estar escrita a palavra solidão. O CVV ele tem um cuidado muito grande de não mostrar métodos de suicídio. Então, essa imagem aqui, ela não reflete uma pessoa pensando em suicídio, senão nós não a usaríamos. Nós estamos usando essa imagem aqui no sentido de uma pessoa solitária. Solidão. Solidão é um dos males do nosso tempo. Uma grande universidade, a Universidade de Harvard, ela nos traz a informação de que a solidão, as pessoas solitárias, elas têm 5 vezes mais possibilidades de morte, não só por suicídio, por outros acometimentos como AVC, infartos, porque as pessoas solitárias acabam somatizando no seu corpo mais e geram mais adoecimentos. Então esse número não é específico de suicídio. Então pessoas solitárias têm um índice de mortalidade 5 vezes maior do que pessoas que são conectadas a alguém. E nesses momentos onde nós temos o isolamento social, essa informação ela é bastante importante, porque nós podemos fazer ações, e essa pandemia em algum momento vai diminuir, vai passar, e esse isolamento social em algum momento vai passar, nada é definitivo, tudo, absolutamente tudo passa, e esta informação ela nos traz uma reflexão bastante importante. Se eu fiz essa experiência, é uma experiência própria, se eu ficar aqui na minha casa, isolado, olhando para o meu problema, digamos que eu vou colocar simbolizando o meu problema, esta imagem aqui. Isso daqui é um quadro, estou vendo o fundo desse quadro. Ele tem 13 centímetros por 28, esse quadro. Se eu ficar na minha casa olhando para esse quadro, por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, esse quadro, ao fim de um mês, ele tem hoje 13 centímetros por 28. Ao fim de um mês, ele vai estar do tamanho de uma casa. Ao fim de 2 meses, ele vai estar do tamanho de um container. E ao fim de 6 meses, ele vai estar do tamanho de um prédio. Porque eu estou potencializando, eu estou dando uma dimensão maior, porque eu estou olhando só para ele. Se eu estiver na minha casa olhando para o meu umbigo, eu vou usar assim vulgarmente falando, se eu ficar na minha casa olhando para o meu problema, eu vou dar uma dimensão maior. E eu peço licença para contar uma experiência pessoal. Há 15 anos atrás, eu fui fazer um trabalho voluntário no Hospital de Psiquiatria Bom Retiro, aqui em Curitiba, da Federação Mantenedora do Hospital e a Federação Espírita do Paraná. E eu tenho os meus problemas, que possivelmente eram do tamanho de 13 por 28. Mas eu estava dando uma dimensão maior para eles, porque eu estava olhando muito para eles. E eles estavam certamente do tamanho de uma parede de 2 metros e 70 por 3 metros. Porque se eu ficar olhando para o problema, eu dou uma dimensão maior para ele. Não que eu vá subestimar esse problema. Mas eu fui para o Hospital de Psiquiatria Bom Retiro, e vendo um homem amarrado para não se matar, no meu primeiro trabalho lá, vendo um homem com medicações pesadas, um homem com uma condição socioeducacional parecida com a minha, uma condição socioeconômica parecida com a minha, eu notei que o meu problema era muito menor. Não é que eu tivesse diminuído o meu problema, mas o meu olhar para ele, eu vi um problema com uma dimensão muito maior. Então, peço para você trazer de novo aquela imagem, Evanderson. Então, se eu ficar olhando para esse problema, eu vou me sentir solitário e dando uma dimensão maior.
E aí eu quero fazer uma fala do Divaldo Franco. Divaldo Pereira Franco nos diz que aquela pessoa que é solidária, ela jamais vai ser solitária. Então, eu saí do meu problema de 13 centímetros por 28, ou de que seja 2,70 metros, e fui ver um problema muito maior. O que aconteceu? Eu não diminuí o tamanho do meu problema, mas eu diminuí o meu olhar para aquele problema. Eu diminuí a dimensão que ele tem na minha mente. E aí, eu vendo um outro, eu percebi forças internas para resolver aquele problema em outro momento. Então, aquele que for solitário, segundo Divaldo Franco, segundo sua experiência de mais de 90 anos sendo solidário, ele jamais vai ser solitário. E essa reflexão é um convite para que eu conheça as minhas aptidões, lembrando da questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz tem o homem para resistir à atração do mal e ser feliz nessa vida. E o Espírito Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Então, eu conhecendo a mim mesmo, percebendo as minhas aptidões, eu posso ir trabalhar lá no CVV, eu posso ir trabalhar no atendimento fraterno, eu posso servir lanche, eu posso fazer qualquer atividade que em me conhecendo melhor, me possa me fazer o bem também e ser útil ao outro. Então é um convite ao trabalho social. E se eu for pensar quem são as pessoas com as quais eu posso contar num momento difícil, eu vou me lembrar de uma pessoa que trabalha comigo no CVV, vou me lembrar de um amigo que eu tenho lá dentro do Hospital Bom Retiro. O nosso ciclo de relacionamento são de pessoas que também estão buscando servir. Então é um convite ao trabalho. É um convite ao autoconhecimento, à autopercepção, um convite ao servir. Aquele que serve a dor do outro diminui a sua dor. O primeiro beneficiário entre os quase mais de 4.000 voluntários do CVV são os voluntários do CVV. O primeiro beneficiário não é a pessoa que nos liga no seu momento de adoecimento emocional, de ideação suicida, ou apenas de solidão. Muitas pessoas nos ligam: olha, eu não tive ninguém para falar bom dia hoje. Uma frase como essa eu posso dizer. A pessoa liga apenas para cumprimentar e conversar com alguém, porque não conversou com ninguém. Os filhos já cresceram, a vida tomou um outro e a pessoa está só. E a solidão, ela é algo que pode nos adoecer e nós precisamos buscar. Pessoas precisam de pessoas. Essa é uma experiência que o CVV, 60 anos de experiência ouvindo a dor do outro. Eu preciso buscar, me conectar com outras pessoas. Evandro, pode tocar diante do nosso roteirozinho, por favor. Nós estamos falando, e a Federação Espírita do Paraná tem a ousadia, a coragem de tratar de não subestimar um problema de saúde pública. Então, nós viemos falar sobre defesa da vida a partir da problemática dos adoecimentos emocionais e da ideação suicida. Então, a ideação suicida é um problema de saúde pública bastante importante. Então, nós não podemos subestimar, colocar embaixo do tapete, fingir que não existe. Nós precisamos, do amadurecimento humano, olhar para suas problemáticas, mas sem dar uma dimensão maior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria pode ser evitada. Podemos tocar adiante, Evanderson. É uma problemática séria, e eu vou falar apenas 2 números que não nos agradam. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo, e a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida no Brasil. Então são números importantes. Mas nós trazemos e reprisamos. Segundo a Unicamp, 17% dos brasileiros pensou seriamente no decorrer de suas vidas em tirar a própria vida. Isso é natural, o ser humano querer um mundo melhor, querer estar num lugar melhor. A pessoa não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento que ele está passando naquele momento. E a ideação é muito comum, em alguns momentos, qualquer um de nós passar por isso. E a proposta é que a gente pelo menos postergue essa decisão. Pelo menos postergue essa decisão. Podemos tocar a próxima, Evanderson. Já havíamos mencionado que a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos no mundo é o suicídio. Isso varia de país para país, em alguns países é a primeira causa, mas pesquisas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a grande maioria dos casos podem ser evitados com políticas de prevenção, informação e contenção. Políticas não necessariamente de Estado, mas políticas
que podem ser feitas por várias instituições. Onde houverem pessoas, nós podemos fazer ações. Esta que a Federação Espírita do Paraná está fazendo nesse momento, conversar sobre a questão, não subestimar a questão, é uma política de prevenção, falar sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre o suicídio para a gente tratar disso. Então vamos lá, o primeiro mito. O suicídio não pode ser prevenido. É um mito. O suicídio pode ser prevenido com diálogo, com conversa, com eu observar os meus familiares, com eu observar o meu filho que está mudando de comportamento. Pode ser prevenido. É um mito, não é uma verdade. Podemos passar para o próximo, a gente vai comentar um por um, rapidamente a gente vai passar. Pessoas que falam em suicídio só querem chamar atenção. É um mito. Às vezes, existe uma frase do senso comum, cão que ladra não morde. Às vezes morde, às vezes eu descubro que morde, numa situação muito difícil. Não vale a pena subestimar o nível de adoecimento emocional que a pessoa possa estar passando, porque às vezes a pessoa não transparece e ela nem sempre quer chamar atenção. É muito importante conversarmos sobre isso. Falar sobre suicídio pode estimular sua realização. É um mito, não é uma verdade. Se eu falar com meu filho modificou o comportamento, não conversa com os amigos que sempre conversavam, não vai tocar violão com a roda de amigos, está se isolando muito. Nesse momento de pandemia até é natural, muitos estão fazendo trabalho remoto. Conversar com um ouvir sem julgamento, com um ouvir deixando o meu celular de lado, deixando ele conversar sobre isso. Se eu falar sobre suicídio, numa fala muito tranquila, com um pouquinho mais de tempo, que é preciso ter um pouquinho mais de tempo em alguns momentos, às vezes alguma fala requer um pouco mais de tempo. Se ele não está pensando, eu falar a palavra suicídio não vai fazer com que ele vá se suicidar. Mas se ele estiver pensando, eu falar não vai fazer. Eu posso chegar para o meu filho que mudou de comportamento e falar, o que ocorre, filho? Que você não vai lá com aquela galera que você gostava, você não traz mais amigos aqui e tal. Pode ser pela questão, nesse momento, estamos vivendo um momento de isolamento social, sim, repetimos isso, mas muita mudança muito radical de comportamento. Eu falar sobre a questão pode ser útil. Se ele não estiver pensando, ele não vai passar a pensar. E se ele estiver pensando, vai ser útil eu provocar. Só que é preciso ter um cuidado nessa fala. É preciso falar com um pouco mais de tempo de ouvir, sem julgamento, sem pressão para que ele me responda naquele momento. No momento que você queira falar, filho, eu estou aqui para te ouvir. Ou buscar ajuda. Nem sempre nós temos um canal de diálogo com o filho, porque às vezes pode ser a relação comigo que está fazendo com que ele esteja com aquele mudança de comportamento. Então, buscar ajuda. O CVV preconiza a importância. O CVV é um pronto-socorro emocional, mas pronto-socorro apenas do ponto de vista de estar 24 horas. Mas não substitui trabalhos profissionais como o do psiquiatra, que às vezes precisa de medicação, não substitui o trabalho do psicólogo, o trabalho do atendimento fraterno nas casas espíritas. Então, falar sobre a questão e buscar ajuda. Muito importante nesse momento. Podemos tocar, Evanderson. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. As pessoas dão sinais. Nem sempre eu consigo perceber os sinais. E não são todas as pessoas que dão sinais. Eu não posso tratar com uma regra fixa algo tão variável como a mente humana, como o comportamento humano. Mas muitas pessoas dão sinais. Muitas pessoas modificam comportamentos, algumas resolvem questões de ordem prática. Então as pessoas, muitas dão sinais e a gente pode, em estando atento àqueles nossos amores que estão mais próximos de nós, ou aqueles amigos, nós podemos ir conversar, provocar uma conversa, e a pessoa falar sobre isso. A grande experiência do CVV, de 60 anos ouvindo, é que quando a pessoa fala, ela desarma uma bomba relógio no coração. Quando a pessoa fala sobre uma questão tão difícil que às vezes ela não consegue dividir com ninguém, é como se ela estivesse tirando um peso que ela está carregando e pedindo ajuda. Às vezes a pessoa chora conosco ali, até soluçar por 40 minutos, até 1 hora se for necessário, mais tempo. Tem ligações que duram
Em média é 50 minutos, 1 hora, mas tem ligações que duram muito mais que isso, porque a pessoa usa um bom tempo chorando. Então a pessoa falar, avisar, falar, dar sinais, mesmo que seja num serviço de apoio emocional, é muito importante. Podemos tocar, Evanderson. A pessoa que supera uma crise de ideação suicida ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. É um mito, não é uma verdade. Muitas pessoas, depois de várias tentativas, atingem um objetivo tão fatal. Então, é muito importante que a pessoa tenha um apoio, e nós, enquanto familiares, temos que fazer a nossa parte, mas nós não vencemos todas as nossas batalhas. Muitos de nós perdemos pessoas. E eu não tenho que trazer para minha culpa, porque nem sempre tudo que eu possa ter feito pode não ter sido suficiente. Então a pessoa não está fora de perigo. Podemos tocar, Evanderson. Verdades. Vamos falar de algumas verdades sobre o suicídio. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. É verdade, a pessoa define o método que vai usar, ela pensa sobre isso. Em geral, é premeditado, sim, e nós precisamos sempre conversar a respeito. Por isso, repito, a Federação Espírita do Paraná tem a ousadia, a coragem de tratar de um tema, não subestimar a questão. O próprio Allan Kardec está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da temática de autoextermínio, do suicídio. Então é importante, as pessoas dão sinais de suas intenções, e nós precisamos buscar nos recursos que nós temos dentro da própria codificação em a pessoa sendo espírita e conversar a respeito. Nós vamos falar de uma frase que nos marca muito, e que eu só falo ela no meio espírita, que é uma frase do livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone de Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, poeta português. Vou falar um pouco mais adiante sobre essa frase, porque eu quero dar uma ênfase muito grande a ela, muito importante para nós espíritas. Podemos tocar. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretado como uma simples ameaça ou chantagem emocional. Nunca considere uma chantagem emocional a pessoa expressar. Se ela está expressando, de alguma forma, alguma dimensão dela está pensando sobre isso. Então é muito importante que nós acolhamos e busquemos ajuda, porque às vezes a pessoa tem depressão e está repetindo muito isso. E eu convivo com ela diariamente, eu já não consigo mais ouvir toda a conversa, todo o sofrimento que ela passa. É difícil conviver com uma pessoa que está com depressão, com ideação suicida, ou com outros adoecimentos emocionais, e ela repetir suas questões, seus dramas pessoais. Então é preciso buscar ajuda. Há informações, pesquisas onde há o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, cidades onde tem o CAPS, tem índices menores de suicídio. Por quê? Porque as pessoas vão buscar ajuda, e o trabalho com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psiquiatra, essas ações diminuem o índice de suicídio. Então é importante buscar essas ajudas. Então, não considerar chantagem emocional. Podemos tocar, Evanderson. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenção, ajudam. Reconhecer sinais, conversar com as pessoas, ouvir, dar o ombro para o choro, abraçar, ajuda na prevenção. A defesa da vida parte de ações mais simples do que possam nos parecer. Acolher. Podemos ir adiante. Perguntar sobre a intenção não aumenta nas pessoas o desejo de cometer suicídio, não. Se o meu filho está deprimido, perguntar o que você está pensando em fazer. Às vezes ele me falar sobre isso com choro, e chorar do fundo da sua alma, colocar para fora todo o seu sofrimento ali naquele choro. É muito importante. É como se eu tirasse um tóxico de dentro do meu organismo. Quando eu ponho para fora um sentimento como esse. Ninguém quer matar o próprio corpo. Esta informação, as pessoas querem matar o sofrimento. Elas querem sair daquele estado de espírito que elas estão. Elas estão gritando por socorro. Então, falar, perguntar sobre como está se sentindo. Como você está se sentindo hoje? Como está aquela questão que você tinha me falado um outro dia? Perguntar sobre a intenção, como está se sentindo, é muito importante, e acolher esse sentimento. Se eu não consigo mais porque a pessoa é repetitiva, buscar ajuda.
as pessoas que fazem terapia, as pessoas que buscam apoio emocional, têm uma possibilidade muito maior de passar pelos momentos mais difíceis, os picos de sofrimento. Podemos avançar. Eu frisei aí, não aumenta nas pessoas o desejo. Falar sobre isso. Falar é a melhor solução, é um dos slogans do CVV. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de família, é uma verdade. As pessoas nos perguntam em palestras públicas, suicídio é algo hereditário? É perguntado por algumas pessoas. Eu estava fazendo uma palestra numa instituição, num quartel do Exército, pessoas armadas têm índice alto de suicídio, e o CVV faz palestras para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, e nos quartéis do Exército. E uma pessoa, um soldado, uma pessoa que estava servindo o Exército, disse: o meu pai cometeu suicídio, o meu avô cometeu suicídio, eu tenho depressão, eu tenho a potencialidade disso. O suicídio não é hereditário. Às vezes um adoecimento emocional pode ser hereditário. Às vezes eu me identifico com as razões pelas quais aquela pessoa atribuiu o motivo de ter tirado a própria vida. Então eu posso me identificar com aquilo e ter um componente genético que pode ser, não é como eu tenho diabetes porque minha mãe, meu avô tiveram diabetes. Aí é algo hereditário. Mas eu não tenho um gene que vai não existe uma predisposição ao mal. Eu posso passar por aquilo, mas eu tenho o livre-arbítrio de não. Eu posso ter hereditariamente algum adoecimento. Uma questão numa glândula, a tireoide, por exemplo, que não está produzindo determinada substância, pode ser um adoecimento físico hereditário, mas eu posso me identificar e posso ter o mesmo padrão por ter um tipo de comportamento copiado. Eu me lembro de Raul Teixeira falando de neurônio espelho. Eu observo os meus familiares e eu posso passar a parecer, mas eu posso também rejeitar aquilo. Eu posso não querer aquilo, posso negar. Né? Eu tenho o livre-arbítrio de fazer escolhas, mesmo passando pelos mesmos sofrimentos que aquelas pessoas que tiraram a própria vida numa determinada circunstância. Não é hereditário, não está associado. Podemos ir adiante, Levantes. Aí, para ir concluindo esses mitos e verdades, quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas terminar com aquela dor, acabar com aquela dor. Pode concluir mais um toque, mas sim acabar com aquela dor. Quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, quer sair daquele estado de espírito. Da lei de progresso, uma das 10 leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei de progresso ela é compulsória. Eu quero progredir, então eu quero sair desse estado. Eu quero sair de um mundo que tem roubos, que tem assaltos. Eu quero sair de um mundo onde tem opressão. Eu quero um mundo melhor. Então, mas para que eu consiga um mundo melhor, eu tenho que transformar o meu mundo interno num mundo melhor. E às vezes a gente quer sair desse mundo num ato que não vamos rotular como de covardia nem de coragem, mas num ato artificial de sair daquele estado. Eu só vou conseguir sair daquele estado em que eu estou passando por ele, enfrentando e fazendo as modificações internas que eu posso mudar. Nós viemos sim mudar o mundo, mas o mundo que nós viemos mudar não é lá fora, é dentro. Quando eu quero menos violência, eu tenho que me tornar menos violento. Se eu quero um mundo menos violento, eu tenho que me tornar menos violento. Então passa pela minha transformação interior, a mudança de tudo que me oprime no exterior. Então, nós queremos acabar com a dor, e para acabar com a dor, e aí a gente volta naquela fala inicial. Eu diminuo a minha dor na medida em que eu diminuo a dor do outro. E concluímos essa parte aqui de mitos e verdades, e podemos ir adiante aqui, podemos tocar adiante. Um dos serviços mais antigos do Brasil, uma das primeiras ONGs, o CVV, atende pelo número 188. Número 188 eu pego o meu celular e ligo, não me preocupo com o tempo de fala, nem do ponto de vista do atendimento
do voluntário que está me atendendo e nem da operadora. Eu não vou pagar um pulso para a operadora, é gratuito. Uma parceria do CVV com a Anatel e com o Ministério da Saúde possibilitou nós termos um número a nível nacional, com 3 dígitos, 188. Eu ligo e falo, eu faço desabafo, eu ligo e falo sobre qualquer questão que eu queira. Às vezes eu ligo e não me identifico com a pessoa, eu posso ligar novamente. Às vezes eu ligo e não... cada encontro é um encontro de almas, então eu posso não sentir empatia pela maneira como a pessoa está me atendendo, eu posso mudar, não tem problema. São outros seres humanos e cada encontro é um encontro. Podemos fazer por chat. O CVV em Curitiba há 40 anos tem atendimento presencial na Rua Carneiro Lobo, número 35. E nós podemos por e-mail também, no Brasil inteiro. No final da nossa fala a gente vai deixar os e-mails, o de curitiba@cvv.org.br, curitiba@cvv.org.br. E o CVV então fez uma parceria com o Unicef e nós fizemos 4 vídeos, a gente vai colocar eles agora. Pode colocar o vídeo número 4, Evanderson, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles e depois sobre cada um deles. São vídeos de 1 minuto, são atores falando na primeira pessoa. O CVV fez 6 vídeos nessa parceria com o Unicef, e nós vamos usar 4 aqui para não tomar tempo demais, mas são vídeos de 1 minuto, onde o ator vai estar falando da questão como se fosse com ele. É uma atuação, porque o CVV tem que manter sigilo de tudo que nos é dito. Vamos ver o primeiro vídeo. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. É super normal. E falar sobre isso também é normal e precisamos falar. Todos nós carregamos no coração sentimentos, sofrimentos, histórias. Não existe no planeta outra digital igual esta aqui. Então os sofrimentos que eu passei são diferentes dos sofrimentos que o outro passou. Então o ouvir nos enriquece muito. O primeiro beneficiado de quem ouve é aquele que ouve. E eu ouvir o outro desarma uma bomba relógio no coração dele. O ouvir, tem uma frase de um poeta que eu gosto muito, poeta mineiro, Rubem Alves, que diz que tem muito curso de escutatória. Perdão, tem muito curso de oratória. E tem pouco curso de escutatória. O CVV tem um curso de escutatória, o Rubem Alves não conhecia esse curso de escutatória do CVV. O CVV tem um curso gratuito que a gente pode oferecer. E o Rubem Alves tem uma fala ainda melhor, que eu gosto mais ainda. Tem muita gente que fala bonito, tem muita gente que fala eloquente, bonito, mas tem pouca gente que ouve bonito. E ouvir bonito pode salvar vidas. Ouvir, acolher a dor do outro. O CVV está aprendendo ao longo desses 60 anos a abraçar por telefone. Abraçar. Às vezes nós, dentro de uma cabine de isolamento acústico, às vezes nós desligamos a luz e o celular vai estar desligado, e nós, ouvindo o outro na penumbra do lugar, sentindo seu sentimento de dor, é como se nós fôssemos até aquela pessoa e abraçássemos e acolhêssemos aquela dor. Tem muitas pessoas solitárias, tem muitas pessoas em sofrimento, e muitas pessoas precisando de abraço, de acolhimento, de ombro, de colo. E nós podemos fazer isso, e às vezes essas pessoas, elas estão do meu lado, dentro da minha casa, no meu círculo de relacionamentos. Nem sempre eu tenho tempo para atender a todos, mas algum tempo que eu possa usar pode ser inclusivo. Então esse vídeo, ele está propondo uma inclusão do diferente, uma inclusão do outro. Podemos usar o vídeo número 3, Evanderson. Vai falar um pouco sobre depressão. É um vídeo de uma atriz
Perdão, Evanderson, o vídeo número 3. Vai falar sobre depressão, uma atriz mencionando os sofrimentos e os sentimentos que ela estava passando, uma parceria do CVV com a Unicef. Depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Evanderson, você pode mostrar o vídeo 5 e 6 na sequência. Um é pressão sobre estudos e outro é sobre drogas. Nós vamos falar, comentar depois dos dois. Pressão para os estudos e depois sobre drogas. É 1 minuto cada vídeo e aí a gente vai trocar uma ideia e abrir para perguntas logo em seguida. Porque são temas muito importantes. Uma pressão, segunda maior causa de morte. De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Esse é o vídeo de um ator falando sobre pressão para estudos, e a gente vai ver um outro jovem falando sobre drogas, sobre a importância de buscar ajuda. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só pioram. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Os espíritos responderam a Allan Kardec em uma pergunta com relação ao mal. E os espíritos disseram que o mal no mundo prepondera porque o bem é omisso. Nós, às vezes, não falamos sobre drogas, às vezes não falamos sobre suicídio, mas os nossos jovens, cuja segunda maior causa de morte é o suicídio, e que tem muito uso de droga, entre eles, com relação também ao suicídio, droga de todo tipo, né, incluindo aí o álcool, que é uma droga lícita, o mal prepondera porque o bem é omisso, e às vezes eles são assediados por informações nas redes sociais, por convites os mais diversos do mundo, e nós às vezes ficamos milindrados em falar sobre droga, sobre suicídio, sobre essas questões, e nós percebemos a importância de que o bem não seja omisso, que possa falar de maneira responsável, convidando à reflexão. Eu falar sobre o assunto não vai provocar alguém que não esteja pensando naquele assunto. Não vai provocar com que ele faça.
E se ele estiver com predisposição a fazer, não vai ser eu falar que vai. Então a importância de nós falarmos sobre isso. Por isso estamos fazendo essa parceria com o Unicef, colocando esses vídeos. São 6 vídeos que pode ser de domínio público, pode ser baixado no site cvv.org.br, pode ser usado em grupos de estudo das evangelizações de juventude, com grupos adequados, com uma fala acolhedora, porque você fingir que um problema não existe não diminui o tamanho dele, né? Então a importância de nós conversarmos sobre isso. Evanderson, você pode colocar um vídeo de número 2, Quebrando o Tabu, que a gente vai falar um pouquinho sobre quebrar um tabu, sobre falar sobre questões emocionais também, e a gente vai abrir em seguida para as nossas perguntas do chat. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, we'll be happy. But that's not entirely true. I have suffered from depression. Clinical depression is a terrible place to be. I had tendencies towards depression from quite young. I didn't want to be alive anymore. I just thought it was the best thing to do, is just not to be here. I was completely suicidal, didn't want to live anymore. I wanted the world to swallow me up. I was struggling so hard just to keep my shit together. A lot of my energy was going in just to try and not have a complete meltdown. I really just was questioning why I was living. That shouldn't even be a thought that comes into someone's head. I remember my stepfather asking me what it felt like, and I feel like this is a perfect way to describe it. It feels like homesickness, but you're home. On Prozac for a long time, it feels like a low level of despair you live in, where you're not getting any answers. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. I wish at that time I had realized that other people go through it, that I can talk to other people, that you're not alone, you're not an alien. I truly encourage everybody to ask for help or to reach out to somebody you trust, just to talk. Mental illness is a thing. It exists. And if you don't know anyone with a mental illness, it's probably because they haven't told you, and they haven't told you because there's a social stigma attached to mental health. You are not alone. You are not broken. You're not destined to have a life of failure. I was diagnosed with depression many years ago, and it has stopped me from nothing. Your life is worth living. Always, always, always. Sua vida vale a pena ser vivida always, sempre, sempre, sempre. Nós vimos aí nesse vídeo pessoas, J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, cada livro escrito um best-seller, cada livro virou um filme visto mundialmente. Uma pessoa com um nível, poderia pagar os melhores psiquiatras, usar os melhores medicamentos, as melhores técnicas, e ela teve uma depressão contumaz, uma depressão muito forte. Jim Carrey, o ator, comediante, o nadador Michael Phelps, o The Rock, um dos atores mais bem pagos, um dos mais conhecidos influenciadores sociais ali, youtuber, o vocalista da banda Imagine Dragon, Dan Reynolds, e todos eles assumindo publicamente, o Dan Reynolds fez isso diante do seu público num show, pessoas muito famosas que poderiam estar em todos os lugares do mundo, onde quisessem, usar as melhores clínicas, assumindo publicamente que tiveram depressão e que buscaram ajuda. O único caminho que conseguiram foi buscar ajuda, falar sobre sua questão, sobre seu adoecimento emocional, buscar abraços, buscar tratamentos, buscar terapia. Em alguns casos é preciso medicamentos, outros casos é preciso falar, grupos terapêuticos, rodas de conversa como essa que nós estamos fazendo aqui virtualmente, onde nós possamos pensar sobre as nossas questões, onde eu me enquadro neste ou naquele sofrimento.
buscar estar com pessoas que estão buscando propósitos sinceros de progresso, né? Então, assim, existem vários processos terapêuticos que podem ser feitos, mas sempre buscar ajuda. A gente vai concluindo a nossa fala e podemos abrir para perguntas do chat. Fiquem à vontade, Eudegéria, Marli, Sônia. Está fechado teu microfone, Marli. É um assunto muito bom, muito bom. É um assunto que realmente precisa ser falado, todos esses temas, né? E uma coisa importante também a relembrar, Antônia, assim, principalmente as últimas mensagens que temos recebido já há algum tempo, né, pela psicografia de Edivaldo Franco, tanto pelo Espírito Joana como Manuel Filomeno, nos trazem que neste momento social que estamos vivendo, né, um momento de bastante conturbação social, ele já se instalou há algum tempo, né, e que os espíritos que não querem que o mundo se transforme, né, o que eles chamam das odes de espíritos do mal, já estão trabalhando em cima dessas questões há décadas, porque eles percebem em nós as nossas dificuldades, né? Eles sabem quais são os nossos vícios atávicos ainda e vêm exacerbando muito isso. E o principal motivo disto é desarticular as famílias e afrouxar os laços familiares, porque a família é que tem, nesse sentido, esse papel educacional. Como que você poderia nos auxiliar neste momento para que nós pudéssemos compreender essa questão e até mesmo o que fazer para evitar esse sofrimento mais tarde, né? Ao invés de desencadeá-lo, muitas vezes, nos nossos relacionamentos familiares. É uma pergunta excelente, Marli, e nós temos em duas obras maravilhosas espíritas. Uma é o Livro dos Espíritos e a outra é Memórias de um Suicida. No Livro dos Espíritos fala que o conhecimento é uma vacina. Você falar sobre isso, está numa resposta na pergunta sobre suicídio. Às vezes o tédio, o ócio tédio, o estar saciado demais faz com que nós nos entediemos, né? E o conhecimento da imortalidade. E um conhecimento fundamental como vacina para isso está no livro Memórias de um Suicida, dizendo assim: a linguagem humana ainda não inventou palavras para explicar o sofrimento que passa o espírito que tira a própria vida. É muito forte essa frase. Essa frase está no livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito e por vários espíritos que no mundo espiritual prestaram, que foram suicidas, inclusive o poeta português Camilo Castelo Branco, que estava ficando cego, estava perdendo a fonte de renda, que era a escrita. Ele usou um pseudônimo inicialmente, Camilo Cândido Botelho. E está escrita essa frase que eu jamais vou me esquecer: a linguagem humana ainda não inventou palavras para explicar o sofrimento por que passa a pessoa que tira a própria vida. É muito importante a gente pensar sobre isso, do ponto de vista de que, como não existe duas digitais igual a essa, existem atenuantes que o Criador dá para as razões pelas quais a pessoa praticou aquele ato. Então é muito importante a gente pensar no familiar enlutado, que está pensando naquele filho que tirou a própria vida por um desatino tão grande, que desejou exterminar o corpo físico e a vida física, mas vai descobrir do outro lado que é imortal. Então, a importância de trabalharmos na prevenção é muito grande, porque o sofrimento ele é bastante intenso. Mas esse sofrimento é atenuado de acordo com vários méritos e as razões pelas quais as pessoas foram se colocando numa situação como essa. Então, é muito importante o que fazer. Conheceis a verdade te liberta. É uma frase de Jesus, e a verdade ela está posta no Consolador prometido, que ele prometeu que ficaria, que viria por todos os tempos. Então, nós não estamos dizendo que apenas os espíritas vão estar melhor preparados, mas um conhecimento fundamental, uma verdade fundamental, é dizer que somos imortais. É dizer que dentro da obra da codificação está posta verdades e informações que nos servem como um auxílio, uma vacina.
porque eu não vou matar mais do que apenas esse corpo. E o que me está fazendo querer exterminar essa vida vai estar potencializado e nada diminuído. E vai ter um arrependimento muito grande, porque eu não resolvi o problema e ampliei o problema. Né? Então, a informação, conheceis a verdade. Isso é muito importante, né? E já desde da pequena infância, né? Da gente começar a introduzir esses ensinamentos nas crianças, mas principalmente na vivência, né? Porque a vivência é que vai favorecer com que isso realmente seja acreditado. Mas aí, meninas, temos algumas questões? Temos algumas perguntas. O Guaraci, ele perguntou se o CVV, além daquele atendimento, né, do chat, do 188, se tem atendimento via WhatsApp. Ainda não fazemos atendimento via WhatsApp. Essas ferramentas de tecnologia, elas vêm ampliando muito rapidamente as possibilidades. Para vocês terem uma ideia, o CVV, antes da pandemia, em março de 2020, tinha 10% de atendimento remoto. 2 meses depois, tinha 60% de atendimento remoto. Pessoas que não podiam se deslocar até os postos do CVV naquele momento em mais de 120 cidades, hoje em mais de 160 cidades, rapidamente o CVV se adaptou e as pessoas com diabetes, com comorbidades, que foram chamadas assim, as pessoas que tivessem algum adoecimento que pudessem ter riscos para a saúde, passaram a não precisar ir para o CVV, porque rapidamente se adaptou com tecnologia, e eu estou aqui na minha casa, eu poderia estar no CVV, posso fazer o atendimento lá no CVV, mas eu posso fazer esse atendimento semanal na minha casa, onde eu estiver privacidade total e uma internet boa, eu posso atender com um fone como esse que eu estou usando aqui agora, e fazer o atendimento do CVV. Então, nós avançamos com tecnologia, mas ainda não o WhatsApp, por enquanto ainda não. Ocilena Guerreiro perguntou qual a melhor forma para poder participar, né? Como que pode entrar em contato para participar do CVV? cvv.org.br, neste endereço você consegue ter os cursos, tem várias atividades ali propostas, tem o CVV Comunidade, tem o grupo de GASS, Grupo de Atendimento ao Sobrevivente do Suicídio. São rodas de conversa com familiares enlutados pelo suicídio ou atendimentos de pessoas que estão com ideação suicida. Roda de conversa como essa, virtual, o CVV Curitiba não está fazendo a virtual, mas esse é um tipo de trabalho que pode ser feito. A pessoa pode fazer um trabalho de treinamento para essas rodas de conversa. O CVV Comunidade também vai em locais onde acontecem catástrofes, como a de Brumadinho, que as pessoas perderam vários familiares e precisam falar a respeito. Então, eu posso fazer treinamentos para o CVV Comunidade. Existem vários trabalhos que eu posso ter informações sobre ele no cvv.org.br. A Elizabeth Piccoli perguntou se a depressão pode ocorrer em crianças menores de 15 anos. Pode ocorrer. O CVV atendia adultos, de alguns anos passou a atender jovens, e de alguns anos passou a atender crianças. Crianças que nos ligam porque não tem com quem desabafar. Órfãos de pais vivos, muitas vezes, assim, estão em casa, mas os pais, na sua luta, no seu esforço para manter de forma material, às vezes não tem tempo, e ela vê numa rede social que o CVV dá apoio emocional, que o CVV pode te ouvir, e aí crianças nos ligam. E qualquer adulto que você for, qualquer adulto diante de um psiquiatra, de um psicólogo, ou de um atendente do CVV, ou de um atendimento fraterno numa casa espírita, que ele começar a falar, se você for estudar o processo dele, você vai ver que ele está trazendo coisas lá da primeira infância. Então, é um momento muito importante na vida da pessoa, a primeira infância. E o adoecimento de depressão e os outros adoecimentos emocionais ocorrem cada vez mais cedo. Nesse sentido, né, é bom pensar um pouquinho também, Antônio, com relação à percepção, né? Porque, como você disse, às vezes pais que não têm muito tempo não percebem os sinais que as crianças estão dando. Eu trabalhei muito tempo com transtornos de aprendizagem
E era bem comum atender crianças que faziam sintoma da não aprendizagem, porque quando a criança não aprende, o pai e a mãe já ficam alerta, né? Tem algum problema, está indo mal na escola, mas o problema é sempre na criança. Você que não quer estudar, você que não quer ver, você que não faz o que eu falo. E quando a gente ia atender a criança, percebia que era o único jeito dele chamar a atenção dos pais, né? Então, eu acho que isso deve acontecer também com relação a esses comportamentos que você comentou, né, de jovens, de adultos, fazerem um sintoma para chamar a atenção dos pais, né? Kardec, em Obras Póstumas, tem uma mensagem, né, que comenta que duas sonâmbulas deram uma mensagem a respeito desses tempos de transição planetária, em que haveria aumento, né, muito do suicídio, até em crianças, né? E a gente está vendo pelas estatísticas mesmo como isso está acontecendo, né? E, assim, na clínica médica, né, como pediatra, eu posso ajudar, assim, dizendo que, às vezes, não é só a tristeza ou não querer brincar com outras crianças, que isso é um sinal importante, né? Mas, muitas vezes, até um problema físico. A criança sempre tem dor abdominal, dores assim que o médico não encontra, o diagnóstico, né? Isso tem que ser um alerta, né? A Vera Lúcia fala assim: eu gostaria de uma orientação quando uma pessoa nos procura, não exatamente pelo diálogo fraterno. É caridoso voltar a falar com essa pessoa, mesmo que ela não nos procure mais? Nós não preconizamos regras fixas para uma coisa tão variável como a mente humana e o comportamento humano. O bom senso, a avaliação se essa pessoa vai continuar precisando de ajuda, pode fazer com que eu decida procurá-la, ajudá-la. A pessoa vai estar convivendo talvez na casa espírita ou não. O CVV ele não tem esse tipo de trabalho. O CVV, a pessoa apenas nos ligam, as pessoas nos ligam e nós fazemos o atendimento. Mas dentro de uma casa espírita, se eu continuar convivendo, eu não posso colocar como regra fixa não ou sim, porque é muito variável as coisas que permeiam as relações. Eu posso acolher, sim, eu posso voltar a ter assunto, puxar. Como você está se sentindo com relação àquela questão? Conversar. Convivência é fundamental, um abraço é fundamental, um aperto de mão, um copo de água, como dizia o Chico, pro sedento, né? Às vezes é muito fácil eu dar um cobertor para quem está com frio, um alimento para quem está com fome, mas quando eu estou dando a mim mesmo, do meu tempo, do meu ouvir, né? Fundamental. Mesmo que eu chegue e não preciso dizer nada, eu só começo a fazer algo junto dela e ela sente uma vibração boa de interesse meu por ela, né? Então, não vamos responder como uma regra fixa. O bom senso faz uma prece por ela, né? A outra pergunta é da Simone, e ela questiona: não existe envolvimento espiritual de inimigos em muitos suicídios, ideação e tentativa? Kardec perguntou aos espíritos se nós sofremos influência do mundo espiritual, e a resposta é muito clara e contundente, que diz assim: de ordinário eles vos dirigem, em muitos casos, né? Então, um componente espiritual é presente em todo o sofrimento humano. Eu atraio pelo meu padrão vibratório, pelo padrão de pensamento. A minha mente é um filme para o mundo espiritual. E eu atraio aqueles que se afinizam com aquele padrão de pensamento, que podem potencializar. Alguns inimigos pessoais meus, outros circunstantes, apenas estão vibrando no mesmo padrão e vêm e usam das minhas fraquezas, porque se identificam. Sofremos influência, sim, e a influência é muito grande sempre, né? Na ideação suicida, nos próprios suicídios. Chico nos conta, irmão X, que na verdade é Humberto de Campos, nos conta um episódio de uma pessoa com ideação suicida que chega num prédio, lá no alto do prédio, com uma ideação muito forte, influenciado, transportado, é um termo que foi usado, uma influenciação muito grande. Kardec rompeu com a ideia de como se o espírito entrasse dentro de um jarro de água. Ele não se apossa de nós, não é uma possessão.
mas existe uma influência, e muito forte às vezes, e ele pulou do prédio, lá do alto, e o espírito se afastou no momento em que ele pulou, e por fração de segundo ele teve arrependimento. O irmão X nos conta essa história, esse episódio. A pessoa comete o suicídio por uma influenciação muito forte, mas nós não somos, o nosso livre-arbítrio não é tomado pelo outro, mas é muito influenciado, e ele pulou e o espírito se afastou, e ele teve aquele tempo, aquela fração de segundo para o arrependimento. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Já era tarde. Então, há uma influenciação muito forte. O próprio Divaldo, né, no filme, aparece bem, né, ele querendo se atirar ali do elevador, e naquele momento em que ele estava quase para se atirar, ele escuta um grito muito forte, né, e ele voltou a si, e depois ele ficou sabendo que isso foi promovido mesmo pelo próprio espírito, né, da Joana, que ajudou ele naquele momento para que ele pudesse despertar. Colocou então, a irmã dele, que havia se suicidado alguns anos antes, colocando, não faça isso, seu louco. Exatamente. Ele viu a imagem dela como médium, que nós não temos essa possibilidade, exatamente. Não temos mediunidade tão ostensiva, né? Mas ele viu a própria irmã. Né? Exatamente, é isso mesmo. Eu estou respondendo aqui nessas questões como espírita. O CVV, ele não tem uma religião, os voluntários têm suas religiões, mas eu estou aqui como convidado, usando os conhecimentos do CVV permeados da doutrina espírita. Se eu estivesse num outro ambiente, como a gente tem feito palestras em outras religiões, ou em locais neutros como universidades, nós não usaríamos as referências que nós estamos usando, mas aqui estou falando, e posso usar o Livro dos Espíritos, o Irmão X, Joana de Ângeles, Divaldo, né? Entendemos e agradecemos, né? Porque a gente vai compreender um pouco melhor. A Vera Leite também coloca, Antônio Carlos, que um mito que ela também considera é pensar que espírita não tem pensamento suicida ou não chegue a tirar a própria vida. Eu me lembro do extraordinário palestrante espírita Raul Teixeira, numa palestra aqui em Curitiba, ali no Paraná, ele punha a mão assim, que se encolhia e dizia assim, mas eu sou espírita, como que eu posso estar pensando sobre uma coisa dessa? Como se o fato de sermos espíritas nos credenciasse a ser alguém superior ao outro. O conhecimento racional de que eu sou imortal não me privilegia. Nós tivemos um episódio de suicídios e temos com frequência de espíritas, de jovens, inclusive, que conhecem a doutrina espírita, infelizmente. Sofremos com isso, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, ele conhece um tanto da verdade. Deus vai atenuar por várias questões, considerando seus sofrimentos, o que o levou, mas nós precisamos usar esse conhecimento e saber que não estamos credenciados eu não estou imune à ideação suicida. Naquela pesquisa da Unicamp não estava escrito de que religiões eram. 17% responderam ter, em algum momento da vida, se fizer uma pesquisa mais intensa com toda a população brasileira, principalmente com as pessoas mais idosas, elas vão dizer que, olharem para trás, eles vão ver que em alguns momentos da vida eles pensaram muito sobre isso, e que aquilo passou. Muitas das respostas, o que foi mais intenso na dor, está no livro Memórias de um Suicida, dizendo que aqueles problemas mais impactantes que fizeram com que eles tomassem a decisão do autoextermínio, logo adiante foi resolvido por si só. Se eu esperar a próxima curva do caminho, se eu esperar um próximo dia que eu postergue, como Divaldo postergou, o dia se transformou numa das pessoas mais influentes do nosso século. Divaldo Franco, eu não conheço, eu fiz história, eu não conheço uma obra maior que Divaldo Franco no mundo, no planeta Terra. Em tempo nenhum, uma obra maior que a Mansão do Caminho, eu conheci pessoalmente. E ele esteve a ponto de tirar a sua própria vida e se transforma naquela encarnação em alguém grandioso. Um homem com mais de 90 anos que está lá trabalhando com um trabalho belíssimo. Você vai ver lá quantas crianças, quantos jovens ele vai influenciar por gerações pelo trabalho dele. Maravilhoso. Então, assim, meu Deus, posterga. Nem que seja, continue com a dor um pouquinho mais, caminhe um pouquinho mais. Né? Divaldo Franco é um exemplo vivo em qualquer coisa que nós pudéssemos olhar, inclusive nessa da prevenção do suicídio, né? Ele próprio pensando. E não só, né, a questão da depressão também, como você tem comentado, né? Segundo ele mesmo, ele diz que a depressão e o suicídio serão as novas pandemias, né? Daqui para frente, porque é nesse vazio que a gente vive, né? Como diz a Joana, o vazio interior, a falta de objetivos espirituais, né?
uma sociedade materialista, principalmente agora, tecnologicamente falando, você consegue tudo na ponta do dedo, você não precisa sair para mais nada, né? Então, isso vai trazendo esse vazio interior, e normalmente já tem outras questões também que trazemos de outras vidas e vamos desencadeando. Então, o número de depressão, por exemplo, em idosos agora, né? Nessa época de afastamento, de isolamento social, em que a família não se volta para isso também, né, Antônio? Porque muitos idosos estão sozinhos e às vezes os próprios filhos ou parentes nem sequer buscam telefonar, buscam fazer alguma coisa para amenizar um pouco, né? Então, é muito importante que essas questões possam mesmo ser avaliadas e refletidas, principalmente, né? Então, eu só queria comentar que existem estudos, né, dizendo que, claro, como a gente já comentou, nenhuma pessoa está livre disso, né? E a gente sabe que os espíritas, às vezes, eles vêm renascer no espiritismo justamente porque eles precisam de mais amparo, né? Para que não recaiam nos erros de outras vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, pesquisas científicas já mostraram que pessoas que nunca pensaram, né, ou raramente pensaram em suicídio, são aquelas que, na infância, frequentavam alguma religião junto com os pais, ou com os seus responsáveis, né? Porque aquilo é uma esperança, né? É uma crença em Deus, uma crença numa esperança futura, né? Alguma coisa assim que cala lá dentro da pessoa, né? E aquilo vai ajudar, né? Estatisticamente, menor número. Quer dizer, se você pegar um indivíduo, claro, você vai pegar mas aquele aconteceu isso. Sim, mas estatisticamente mostra que qualquer ligação religiosa, seja a linha religiosa que for, né? Mas que fala em Deus, que ligue com a espiritualidade, né? Mostra números bem menores de suicídio. Eu acho isso bem assim, importante para nós, né, que estamos no espiritismo. Então, a importância da gente fortalecer mesmo esses laços, né, com a espiritualidade e com a família, né? E é também muito importante, né, Sônia, que a gente lê também nas obras espíritas o quanto a espiritualidade atua para evitar o caso. Até o último minuto ela está te atuando para alguém bater na tua porta, para um telefonema ser dado, para alguma coisa ser resolvida, para que você pare com aquilo, né? A gente tem, assim, depoimentos fantásticos de pessoas que foram salvas no último segundo, né, em que já estavam quase para cometer o ato e algo aconteceu que mudou a vida. Então, a gente vê o quanto a espiritualidade deseja, né, que possamos continuar a nossa vida, e mesmo depois, se cometeu um ato desse, você volta com sequelas ou com alguma dificuldade qualquer, você recebe a providência divina de novo, né? Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, que o Antônio citou bastante, ela foi suicida em várias vidas dela. Por que ela veio com essa mediunidade agora na última vida? Só para atender suicidas, na sua grande maioria. Ela disse que o sofrimento dela era enorme, porque ela dizia, não é possível, e ela via como é que acontecia, né? Por quê? Porque ela devia isso, né? Então, é muito importante que a gente provoque mesmo essas reflexões, para que nós entendamos que isso vai dar continuidade a outra existência. Isso que é uma coisa complicada. O sofrimento da Ivone vendo a ideação repetida daqueles espíritos que tiraram a própria vida, vendo aquela cena, a própria pessoa vendo a cena, e Ivone vendo a cena também. Esse livro demorou décadas para ser escrito e precisou, Charles ajudou, mas precisou que Leon Denis desse com aquela capacidade extraordinária do Leon Denis de escrever tão profundo, mas tão belo, e dar suavidade a dores, né? Só que Leon Denis desse uma roupagem nesse livro para que a gente conseguisse ter uma condição boa de leitura dele, né? E é um livro extremamente importante da doutrina espírita.
Nós colocamos aqui no chat, Antônio Carlos, o site do CVV, todas as redes sociais, o e-mail, mas como tem sempre pessoas que vão chegando após a postagem, algumas pessoas colocaram aqui, será que você poderia repetir para ficar bem vivo para todos que estão participando, né, as formas de participar e também o atendimento, né, de que forma, porque hoje não está acontecendo o atendimento presencial, correto? Então, nós não estamos fazendo atendimento presencial. Em Curitiba é feito, em vários postos do Paraná e do Brasil inteiro é feito, não são todos os postos, mas estão suspensos provisoriamente. O atendimento é 188, pelo telefone 188, é um número gratuito, que você liga e pode falar o tempo que você precisar. Por e-mail, Curitiba, no caso aqui de Curitiba, curitiba@cvv.org.br, cvv.org.br. Nós vamos passar na hora que encerrarmos, nós vamos passar um pequeno vídeo convidando a voluntários, e ali tem os e-mails e o endereço cvv.org.br. CVV atende por chat, pelo número gratuito 188, ele é gratuito, você não paga nem pulso para a operadora, por VoIP, e pelo endereço presencial de vários postos do CVV em mais de 160 cidades do Brasil inteiro. Somos mais de 4.000 voluntários hoje. E o curso é gratuito, o curso dura em torno de 2 meses e meio, e depois você pode fazer um estágio e ver se realmente você tem afinidade com a atividade de ouvir. Lembrando que um curso é gratuito e pode ser útil para as nossas relações com os nossos amores, nossas relações de trabalho. Você tem alguma informação sobre a questão do suicídio em crianças? Alguma estatística, alguma coisa assim, né, Antônio? O CVV ele tem um trabalho muito cuidadoso em função do sigilo nós usamos as estatísticas de instituições sérias como a Unicamp. Tem o Dr. Neuri Botega, é um psiquiatra que tem uma cadeira chamada Suicidologia, tem vários livros escritos a respeito, e ele tem estatísticas desses números. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde também tem, mas o CVV tem um cuidado até para que as pessoas saibam que nós não quantificamos. Quando eu estou atendendo, eu não tenho uma caneta, um papel, eu não anoto nada, não fazemos estatísticas para a pessoa ter certeza que a pessoa que está ali está presente para aquela pessoa. Então, não temos essa estatística. Eu vi uma informação aqui no site, aqui no chat, uma mensagem de uma pessoa dizendo que no Japão aumentou o índice de suicídio, que é mais do que de Covid e de outras doenças. O Japão é um país muito avançado e ele já tem estatísticas durante a pandemia. Nós vamos ter essas estatísticas daqui a 2 anos. Se 2020 teve ou não mais suicídios do que 2019, por exemplo, nós vamos saber isso daqui a 2 anos, porque é o tempo que demoraria nossas instituições de pesquisa séria como a Unicamp. Mas o Japão é um país que trabalha questões sociais muito rapidamente e tem uma divulgação de que os números durante a pandemia aumentaram em uma proporção bastante alta. É o único país que nós temos essa informação por enquanto. Outros países vão logo nos mostrar isso também, mas não podemos afirmar que aumentou durante a pandemia, nem se há maior índice de suicídio em crianças ainda. E é muito triste nós observarmos também o quanto os jovens buscam os meios de comunicação entrando em plataformas, entrando em conversa, né, com grupos que incentivam, né? Ele vai incentivando, vai dando forma, se você quer isso, se você quer aquilo, né? Também é uma forma de observarmos, muitas vezes, que a família não está atenta nem ao que o jovem, o que a criança entra dentro né, nos meios sociais. Não percebe, só vai perceber isso depois que acontece alguma coisa mais séria, que um caso que nós vimos aí também na mídia, é exatamente assim, quando eles foram abrir o computador do menino, que foram ver que ele estava se relacionando com sites assim. Então, a importância, de novo, da gente voltar, né, no mesmo assunto, da família como orientadora, como supervisora, pelas próprias idades, né? Mas ele já tem 10 anos, já tem 15 anos, mas ainda precisa de orientação, ainda precisa de ser supervisionado, né? Assim, de uma forma, não de você cercear o livre-arbítrio, mas de orientar, saber o que está acontecendo, né? Saber como ele está sendo, como ele está pensando, aquilo tudo que você falou,
né? Esse é o papel. Nós temos uma preocupação muito grande de fechar nossas janelas, nossas portas, nossas janelas dos nossos carros, das nossas casas, nossas portas dos nossos carros, mas isso aqui é uma janela para o mundo. E nem todas as pessoas do mundo são bem intencionadas. Mas existem sempre, as redes sociais, por exemplo, tem algumas coisas muito positivas. Essas séries que promovem esse tipo de coisa é logo derrubada por Facebook, por Google, por várias instituições. E quando a pessoa faz pesquisas sobre métodos de suicídio, rapidamente aparece para eles, seja no Instagram, Facebook, YouTube, Google, aparece o número do 188, aparecem informações positivas também. Então, na medida em que Deus faz do mal o bem, né? Mesmo as guerras podem ser, em alguns ângulos, em algumas questões positivas, como essa pandemia, em algumas questões vão ser positivas, né? Então, o nosso olhar para o mundo, acreditando que, embora o mal faça mais barulho, o bem seja um pouco mais omisso, um pouco menos barulhento, o mal ainda prevaleça, porque nós estamos num planeta na segunda escala de evolução, mas nós estamos evoluindo para um planeta de regeneração, e como diz Haroldo Dutra Dias, a madrugada vem surgindo muito adiante no horizonte, mas já está podendo ser percebida, porque tem coisas muito boas acontecendo. O CVV está trabalhando há 60 anos e a gente percebe avanços muito significativos no apoio emocional. Parceiros, né? Muitas universidades não cobrando para atendimento psicológico, tem muitas instituições trabalhando nisso, tem muita coisa boa acontecendo. Exatamente. E uma questão também que a gente não fala muito, né? Você trata mais dessas questões que são mais graves, mas a questão do álcool, né, Antônio? O álcool na adolescência, hoje em dia, é uma coisa muito prejudicial, porque ele também, de alguma certa forma, ele libera esses instintos inferiores em alguns momentos, né? E vai dando a pessoa, primeiramente se sente bem, depois já começa a entrar em depressão, depois já começa... E ele é, de certa forma, como você disse, ilícito dentro de casa. Dentro das casas, dentro das famílias, não existe uma comemoração se não tiver, vai sair de férias, a primeira coisa que lembra é levar as coisas, é levar isso, levar aquilo, e levar alguma coisa de bebida junto, né? Então, isso é um dos assuntos que não se fala muito, né? A questão dos jovens que já iniciam o vício do álcool na adolescência, né? Isso é muito importante também, porque ele também é desencadeador para outros vícios maiores. É uma coisa que nos preocupa bastante, porque antigamente a gente não via tanto assim, né? E agora cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. O papel importante da família, e a Federação Espírita do Paraná, com esse grupo da família, tem uma importância fundamental, conversarmos sobre essas questões nos encontros de jovens, nas evangelizações de juventude, na mesma proporção que fala-se como propaganda favorável ao consumo de álcool, nós precisamos nos tornar modelos de não beber diante dos nossos jovens, propormos esse diálogo sobre essas questões, porque a doutora Sônia, como médica, sabe, o álcool é um vasodilatador num primeiro momento, mas ele é um vasoconstritor depois. Ele me estimula, depois ele me deprime. Ali no Hospital Bom Retiro, eu tenho visto jovens chegarem cada vez mais destruídos com álcool e outras drogas. Jovem, como a gente já está há muitos anos, a gente vai percebendo a pessoa com internações cada vez mais, às vezes jovens que eram belos, se tornando cada vez mais destruídos do ponto de vista da aparência física e do estado emocional, destruídos com depressão e outros adoecimentos emocionais. Muito do adoecimento emocional, por isso que Divaldo Franco vem dizendo que a depressão vai se tornando, era a segunda maior causa de morte, é o suicídio em função de depressão e outros adoecimentos, e consumo, adoecimento do ponto de vista não só do adoecimentos físicos, mas adoecimentos de comportamento. O consumo excessivo de álcool é um adoecimento de comportamento, que gera depressão, que pode levar a suicídio. Então, ele vai chegar a ser número 1, e já é número 1 em muitos países onde tem consumo muito alto de álcool e de outras drogas, onde é lícito as outras drogas. Então, são questões graves e que nós vamos chegar a um ápice dessa gravidade nos próximos anos, segundo Divaldo Franco. Os espíritos mais sérios não fazem vaticínios, como diz Divaldo, não faz previsões, e principalmente se forem catastróficas, mas do ponto de vista de alerta, é muito importante, ele vem dizendo isso, que nós saibamos que dentro dos próximos anos, ele fala em um número já aqui na
dentro dos próximos 4, 5 anos já, que o índice de suicídio chega a ser o primeiro. Mais do que qualquer outra doença que está nos fazendo nos afastar dos nossos convívios, inclusive. Né? Então, quer dizer, nós estamos com um problema mais grave que não está sendo falado sobre ele. Tanto quanto deveria. Então, nós precisamos, e aí, mais uma vez, parabenizo a vocês por esse esforço de trabalho de divulgar, de nos dar voz a instituições como o CVV. A parceria com a FEP, para nós, é fundamental. Exatamente. Alguma questão mais, meninas? No chat não tem mais nenhuma pergunta. Tem muitos agradecimentos pela oportunidade dessa reunião, mas não teve mais perguntas. Né? Antônio Carlos, até queria colocar em relação ao curso, né, que muitos perguntaram aqui, dessa questão para ser voluntário no CVV, e algo que me chama bastante atenção é em relação, assim, como você colocou, o suicídio, ele pode ser prevenido, né? E muitas pessoas que acompanham alguém ou que buscam auxiliar se sentem culpadas quando aquele que já fez várias tentativas e num determinado momento ele atinge o objetivo, né? Se assim poderíamos dizer. E algo que o curso proporciona, penso eu, é esse olhar, né? Porque não é culpa daquele que auxiliou, não é? Mas eu percebo, assim, conversando com muitos amigos e recentemente alguém que passou por essa situação, é o sentimento de culpa que fica por não ter evitado, né? A pessoa acha que pode fazer alguma coisa e que pode fazer com que aquela pessoa desista do suicídio. É muito boa a sua fala, Eudegéria, levantar essa questão, porque nós nos sentimos culpados. É um do trabalho do Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio, GAS, do CVV, Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio, GASS, é uma sigla. O CVV usa muitas siglas, porque tem muitas atividades. Nas rodas de conversa, é muito comum a pessoa, puxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, eu poderia ter evitado, e é um sentimento de dor e de culpa que faz parte do processo de luto de muitos de nós, mesmo que não seja suicídio. Mas no caso do suicídio é maior ainda, e é maior ainda para uma mãe. Não há uma palavra que possa ser dita para uma mãe que perdeu o filho por suicídio, que vá atenuar sua dor. Só o tempo. Só a certeza da imortalidade da alma, que o Criador nos perdoa 70 vezes 7, como propôs Jesus. Que nos perdoa se tivermos de fato errado, e muitas vezes não erramos e fizemos tudo possível. Tudo possível. Eu não consigo avançar sobre o livre-arbítrio do outro. O próprio Cristo, Jesus, no dizer de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que ele pegou as nebulosas e transformou no que hoje nós vemos como planeta. O homem que entrou num corpo físico e que tinha uma missão de 3 anos, ele fazia 2 perguntas, quase sempre, no dizer de Amélia Rodrigues, a poetisa baiana que escreve através de Valdo Franco, ele fazia 2 perguntas em respeito ao livre-arbítrio do outro. Ele fazia 2 perguntas. Tu crês que eu te possa curar? Tu queres? Porque mesmo o Cristo, que é capaz de mudar uma célula cancerosa, um olho que nunca viu passar a ver, um ouvido que nunca ouviu passar a ouvir, mesmo o homem que plasmou a nebulosa e transformou no planeta que nós vimos hoje, que construiu montanhas e mares, respeitava o livre-arbítrio do outro. Tu crês que eu te possa curar? Tu queres? Eu não posso entrar no coração do meu filho e evitar que ele se estimate. Eu não consigo fazer isso, nem o Cristo faria. Em respeito ao livre-arbítrio do outro. É uma dor que jamais uma palavra vai descrever. As palavras humanas não são capazes de descrever a dor dessa mãe. Mas o Criador que criou as montanhas, que criou o mar, sabe que esse ser é imortal, que vai passar por dores, mas vai sair. Vai sair daquela dor. Não conseguiu nessa encarnação,
mas nós temos centenas. Essa mãe pode orar por esse filho. Divaldo Franco conta uma história de um homem que ele leu num jornal que se jogou debaixo de um trilho. Esse homem se jogou debaixo de um trilho e o corpo se dissolveu. E Divaldo ficava imaginando o que gerou uma pessoa fazer uma coisa como essa, e orava por essa pessoa, e orava por décadas, orou por décadas. Um dia Divaldo estava sentindo uma dor, angina pectoris, e um sentimento de traição, e uma dor muito grande, emocional, e entrou um espírito desconhecido lá onde ele estava, e falou com ele, consolou, conversou, e ele perguntou: quem é você? Ele falou assim: eu sou a pessoa por quem você orava, porque eu me joguei no trilho, e ninguém encarnado orava por mim, só você. E você não sabe o bálsamo que era a tua prece para mim no momento em que você orava por mim. Uma luz no meu coração se produzia e diminuía aquelas dores de rever o meu corpo sendo estraçalhado por uma máquina. Então o que essa mãe pode fazer é orar ao Criador com toda a profundidade da sua alma. Como diz Chico Xavier, oração de mãe arrebenta as portas do céu. Ela arrebenta as portas do céu, porque não tem uma dor mais sincera. Então o que eu poderia dizer para essa mãe que perdeu esse menino? Que a gente sabe, porque estava no nosso meio. Que ela ore. E é também muito bonito da gente lembrar que Jesus, quando ele sofreu, né, a morte na cruz, a morte do corpo, uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi ir lá buscar Judas, que havia se suicidado. E quando ele viu, ele diz assim: mas eu não mereço. Ele diz assim: merece, vem aqui. Mas você não tem... Como? Eu fiz por você, eu praticamente te matei. Assim, não, você não fez por mim, fez por você. E dizem, né, que a mãe de Jesus, também, uma das primeiras coisas que ela fez quando passou para o mundo espiritual foi criar a colônia que atendia aos suicidas, por causa dele também. Vejam como... No livro Memórias, né? Então, está mencionando que os servos de Maria são... Os servos de Maria. Ela que atende, ela é a coordenadora, mas foi por causa dele. Quer dizer, matou o próprio filho, né? Praticamente, a forma como ele fez foi isso. Embora não tenha intenção, porque não era essa a intenção dele, era só de dar um susto, né, para que ele pudesse fazer alguma coisa. E ela foi, então, auxiliá-lo também como filho. Então, a gente vê que a misericórdia divina é fantástica, né, Antônio? Ela é fantástica, ela nos auxilia sempre, tem sempre uma mão nos apontando para nós, né, nos dando a mão para que a gente possa, naquele momento, sair da melhor maneira possível. E mostra o quanto estamos profundamente interconectados, a mãe do Cristo e o próprio Cristo com aquele que seria o que traiu naquele momento. Então nós estamos interconectados de uma forma muito profunda. Então esse coração de mãe que perde o filho, o desespero não vai ajudar agora. Orar por uma aceitação que não é fácil, não há o que se possa dizer, né? Não há como propor, né? E é muito interessante também a gente observar que essa questão do suicídio, ela é recorrente muitas vezes nesses espíritos, né? Nos espíritos que já se suicidaram. Eles tentam sempre esse caminho. O próprio Camilo Castelo Branco, quando ele estava para reencarnar, ele disse que ele programou a vida dele exatamente para acontecer de novo tudo o que tinha passado, mais ou menos na mesma idade em que ele estava, só que agora ele teria que vencer o suicídio, né? Então ele ia passar pelas mesmas dificuldades da cegueira, da falência, das dificuldades, para ele não recorrer de novo. Então é muito importante da gente observar isso, que o espírito vem com esse sentimento, né? E muitas vezes não consegue vencer de novo. Então é como você falou, a culpa não é minha, não é do outro, é o próprio espírito que traz isso ainda dentro dele e precisa talvez de mais uma vida para poder restaurar, né? O Chico conta uma história muito bonita também de um rapaz que nasceu totalmente paraplégico, não conseguia andar, ele tinha que ser ajudado por tudo, ele não conseguia fazer nada,
e ele morava num lugar grande, né, bonito, e um dia ele desceu da cadeira e saiu rastejando para ir até um abismo para se suicidar. E conseguiram, de alguma forma, tirar ele de lá, e aí ele teve um problema nas mãos e perdeu as mãos. E aí a mãe veio, mas ele já sofre tanto, como que agora aconteceu isso? Ele falou, foi o único jeito que os espíritos acharam para ele não se matar de novo, porque agora ele nem rastejar vai poder. Vejam como isso é grave, como isso é importante da gente entender, né? Que a misericórdia divina sempre age a nosso favor, embora respeitando o nosso livre-arbítrio, ele sempre dá um jeito de repente, a gente entrar por outro lado, né? Mas, Antônio, vamos então andando aí agora as tuas considerações finais, gostaríamos que você deixasse, conversasse um pouco mais conosco. Eu fiquei pensando, quando eu estava falando sobre o problema, eu faço palestras presenciais em vários lugares, eu sempre pego um objeto qualquer que tiver por ali e coloco como sendo o meu problema, pode ser um caderno, pode ser Eu peguei esse quadrinho aqui de 13x28, peguei esse quadrinho sujo, feinho, 13x28, se eu ficar na minha casa olhando para o meu problema, ele tem 13x28, ele vai ter uma dimensão grande, eu usei. Se eu ficar dias olhando para esse problema, ele vai ter uma dimensão que hoje é 13x28, depois vai ser o tamanho de uma parede, depois o tamanho de um prédio, mas sempre, qualquer problema, qualquer obstáculo que eu tiver no caminho, ele está ali por uma razão maior. E nesse caso aqui eu escolhi, por acaso aqui estava chegando um pouquinho antes para fazer a atividade, escolhi esse quadro do mestre. Não existe nada no nosso caminho que esteja por acaso. E tudo que está no nosso caminho pode ser usado como propulsor para o progresso. Toda e qualquer dor, uma pandemia, uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, nós inventamos a penicilina. Antes da Primeira Guerra Mundial, se eu pisasse num prego com ferrugem, eu gangrenava os pés, poderia ter que amputar pé, poderia morrer. Inventaram a penicilina. Eu quero, para concluir a nossa fala aqui, eu queria contar uma historinha bem breve, que me foi lembrada num comentário da Sônia, da doutora Sônia. Um desses grandes mestres que Jesus mandou em todos os tempos, em todos os países, grandes mestres vieram. Existia um mestre atravessando um deserto muito quente durante o dia e muito gelado durante a noite. E esse mestre era tão coerente entre o que ele dizia, o que ele fazia, que todos os que o acompanhavam tinham um profundo amor e respeito por ele. Ele era muito coerente, muito verdadeiro e muito amoroso, conforme grandes mestres que Jesus mandou e conforme o próprio Cristo, o nosso modelo. E eles sentados ali, numa noite muito gelada, ao redor de uma fogueira, e ele mexendo com o instrumento de metal, aquele fogo. E um dos discípulos quebrou o silêncio, que era encantador. A presença dele punha tanto amor ao seu redor que as pessoas se aquietavam e prestavam muita atenção em tudo que ele dizia. E o silêncio foi quebrado por uma pergunta. Mestre, o chamavam de mestre, já que era mestre, discípulo do grande mestre Jesus. Por que eu preciso, se eu faço as minhas orações com frequência, diariamente, mais de uma vez por dia, por que eu preciso periodicamente estar em grupo, orando ou meditando? Periodicamente, semanalmente. Aquele mestre que estava mexendo no braseiro, pegou uma brasa, afastou essa brasa que era incandescente. Ela foi ficando cinza e virou um carvão negro. O mestre pegou aquele carvão sem valor e trouxe de novo para o braseiro. Ele virou uma brasa quente, incandescente e forte. E o mestre olhou para o discípulo e o discípulo entendeu. Então, quando os nossos jovens se afastam da família, se afastam do convívio dos locais de oração, podem enfraquecer. Então, a importância que nós temos de estar em grupo, fortalecendo como brasas vivas. Nós precisamos periodicamente estar em grupo, fazendo as nossas preces, fazendo as nossas orações, as nossas meditações, fazendo os nossos trabalhos sociais, porque quando eu preciso de um abraço amigo, quando eu preciso de um apoio emocional, eu posso buscar nas instituições, mas eu posso buscar na família também.
e no meu local de oração. A importância de nós convivermos com pessoas que estão buscando progresso, fundamental, e que nós possamos, quando em breve voltaremos às nossas casas espíritas, que nós possamos fazer o nosso trabalho, conviver com as pessoas e buscar sermos brasas vivas para aquecer o coração de outras pessoas que possam estar em sofrimento. O primeiro beneficiado pelo bem é o que faz o bem. Muito obrigado a Marli, a Sônia e o Degéria, companheiros de trabalho de algum tempo, e Degéria, a gente já fez outras ações aí. O CVV agradece muito à Federação Espírita do Paraná, o núcleo da família da Federação do Espírita do Paraná, e a gente está sempre à disposição, que vocês queiram nos dar a oportunidade de fala, e dizendo sempre que ouvir pode salvar uma vida. Muito obrigado a todos. Voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.